O Flamengo entra em campo nesta quinta-feira para o primeiro duelo da Recopa Sul-Americana contra o Lanús, na Argentina. Um jogo que vale mais do que vantagem, vale posicionamento psicológico na disputa do título. E existe até um possível impasse fora de campo, envolvendo uma greve nacional que poderia afetar a realização da partida. O Flamengo chega para esse duelo em um momento de reconstrução dentro da própria temporada. O início foi turbulento, com oscilações e questionamentos sobre desempenho, principalmente após a derrota na Supercopa do Brasil. Mas nas últimas partidas, o cenário começou a mudar. O time encaixou 3 vitórias consecutivas, mostrou mais equilíbrio defensivo e evolução tática. A equipe passou a controlar melhor o ritmo das partidas e apresentar variações importantes no meio-campo, principalmente com a versatilidade de Paquetá atuando mais recuado em alguns momentos. Além disso, Felipe Luiz vem administrando o elenco com inteligência, preservou titulares recentemente, fez ajustes pontuais e agora pode contar praticamente com força máxima para a partida na Argentina. A leitura é clara, a Recopa é prioridade. O Flamengo entra em campo não apenas para disputar um título, mas para consolidar essa curva de crescimento. Um bom resultado fora de casa pode confirmar que o time superou a instabilidade inicial e está pronto para competir em alto nível internacional. Para o confronto contra o Lanús, Felipe Luiz terá algumas baixas importantes, mas chega com a base da equipe considerada titular. Gonzalo Plata está suspenso, Saúl segue em recuperação de cirurgia, Jorginho continua no departamento médico e Wallace Yan não foi relacionado por questões físicas. Mesmo com essas ausências, o treinador deve ir praticamente com força máxima. A provável escalação tem Rossi no gol, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandre na defesa, Pulgar, Paquetá e Arrascaeta no meio-campo, Carrascal, Cebolinha e Pedro no ataque. Essa formação mostra um Flamengo equilibrado, mas com viés ofensivo. Pulgar garante sustentação defensiva, enquanto Paquetá pode alternar entre segundo volante e meia, mais adiantado, dependendo da fase do jogo. Arrascaeta segue como principal articulador, buscando infiltrações e passes entre linhas. Na frente, Pedro será a referência, com Cebolinha e Carrascal oferecendo velocidade e amplitude. A ideia parece clara, controlar o meio-campo e explorar os espaços nas costas da defesa argentina. Um ponto importante para esse confronto está no posicionamento de Paquetá. Nos últimos jogos, ele atuou mais recuado em alguns momentos, dividindo responsabilidades no meio-campo. Essa função pode voltar a aparecer contra o Lanús, principalmente pela característica do adversário de pressionar alto e acelerar transições. Quando atua mais próximo de Pulgar, Paquetá participa da saída de bola e ajuda a dar fluidez na construção. Não é um volante de marcação pura, mas tem capacidade técnica para suportar a pressão e encontrar passes verticais que quebrem linhas. Ao mesmo tempo, existe o risco. Jogando mais recuado, ele fica mais exposto defensivamente e pode sofrer em duelos físicos contra o meio-campo argentino intenso. Por isso, o equilíbrio entre participação ofensiva e responsabilidade defensiva será determinante. Se o Flamengo conseguir controlar esse setor, neutralizando a pressão inicial do Lanús, o jogo pode se tornar mais favorável. Caso contrário, o time pode ter dificuldades para sair jogando e sofrer com transições rápidas. O desempenho do meio-campo será um dos fatores decisivos na Argentina. O Lanús não é um time de posse prolongada, mas é extremamente organizado. A equipe costuma atuar no 4-2-3-1, com uma linha defensiva compacta e 2 volantes de forte intensidade física, priorizando recuperação rápida e transição vertical. Diferente de equipes que constroem desde trás com paciência, o Lanús tende a acelerar o jogo assim que recupera a bola. A ideia é simples: recuperar e atacar rápido, explorando principalmente os lados do campo e infiltrações entre zagueiro e lateral. Um dos principais nomes do setor ofensivo é Marcelino Moreno, responsável por conectar meio ataque, embora sua presença ainda seja dúvida por questão física. Rodrigo Castilho também aparece como peça importante na construção das jogadas e nas infiltrações na área. Defensivamente, o time argentino é disciplinado. Os laterais apoiam, mas sem romper a estrutura do bloco. A equipe costuma pressionar forte nos primeiros minutos, tentando impor ritmo e aproveitar o apoio da torcida. Em casa, essa pressão inicial tende a ser ainda mais intensa. Por outro lado, existe um ponto que pode favorecer o Flamengo. O Lanús apresenta dificuldade quando enfrenta equipes que trabalham a bola com calma e não cedem em transições rápidas. Quando o adversário consegue neutralizar a pressão e controlar o ritmo, o time argentino passa a ter mais dificuldade para quebrar linhas defensivas bem organizadas. Ou seja, o duelo pode se decidir justamente na capacidade do Flamengo de suportar os primeiros minutos de intensidade e depois assumir o controle da partida. Esse é um confronto de 180 minutos, mas o primeiro jogo pode definir muito do cenário da decisão. Jogar na Argentina exige controle emocional, inteligência tática e capacidade de adaptação. Os primeiros 15 minutos devem ser de pressão do Lanús. O time argentino costuma acelerar no início, tentando aproveitar o apoio da torcida e possíveis erros na saída de bola adversária. Se o Flamengo conseguir atravessar esse momento com organização e sem sofrer gol, a partida tende a equilibrar. A chave pode estar no ritmo. Se o jogo ficar acelerado e com muitas transições, o Lanús se sente confortável. Se o Flamengo conseguir cadenciar, manter posse qualificada e escolher o momento certo de acelerar, pode reduzir o impacto da pressão inicial. Outro fator importante será a bola parada. Em jogos internacionais, detalhes fazem diferença e tanto o Flamengo quanto o Lanús têm jogadores fortes nesse tipo de lance. O empate fora de casa não seria um resultado ruim, pensando no jogo da volta no Maracanã. Mas uma vitória daria ao Flamengo um controle estratégico enorme para decidir diante da torcida. O equilíbrio entre ousadia e responsabilidade será determinante.
E agora eu quero saber, você assinaria um empate na Argentina ou o Flamengo precisa vencer já no primeiro jogo? Deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo.